Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta à nossa disciplina Noções de Direito Civil 2. Hoje nós encerraremos o tema Direito de Família, tema tão importante em nossa sociedade. Vamos lá? Vamos começar falando hoje dos alimentos. Dos alimentos. Com base nos ensinamentos de Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. Aquele que pleiteia alimentos é denominado alimentando ou credor, enquanto que aquele que deve pagar é o alimentante ou devedor. Juridicamente, não se pode restringir o conceito de alimentos, somente com relação à alimentação. Isso porque alimentos há de ser mais do que a simples alimentação. Sendo assim, alimentos é tudo aquilo que é necessário para a subsistência e manutenção da pessoa com vida digna. A concepção jurídica de alimentos traz consigo tudo aquilo que é necessário para manter uma vida digna. Os alimentos abrangem saúde, educação, moradia e até lazer e cultura. Os alimentos decorrem da solidariedade social, que no âmbito da obrigação alimentícia ganha o nome de solidariedade familiar. O fundamento da obrigação alimentícia é a solidariedade recíproca, que se aplica a todos os membros de uma família, ou seja, todas as pessoas que compõem um núcleo familiar assumem a obrigação e têm o direito recíproco de prestar alimentos, a manutenção digna um dos outros. O membro da família que violar o princípio da solidariedade familiar não pode requerer posteriormente que os outros membros lhe prestem alimentos. Por exemplo, um pai que nunca prestou alimentos aos filhos, ele não pode pedir aos filhos lá no futuro que eles lhe prestem alimentos, tá? Existe a norma do Código Civil que dispõe que pais e filhos se devem reciprocamente alimentos. Mas como nesse exemplo o pai rompeu o princípio da solidariedade, não lhe era lícito requerer os alimentos dos filhos. Ok? Bom, os alimentos podem ser prestados in natura ou in pecúnia. In natura é a fixação de alimentos em plano de saúde, mensalidade escolar, e in pecúnia é a pensão alimentícia em dinheiro. Bom, uma dúvida comum é se a pensão alimentícia pode ser fixada em salário mínimo. O artigo 7º da Constituição Federal dispõe que o salário mínimo não pode servir como indexador de nada. Vejamos. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 4º. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe servem ao poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Mas o Código de Processo Civil, em seu artigo 533, parágrafo 4º, traz uma exceção a essa regra. Sendo assim, é plenamente possível fixar alimentos em salário mínimo, tanto os alimentos do direito de família como os alimentos de qualquer outra natureza. Nesse sentido, é a súmula 490 do STF. Súmula 490 do STF. A pensão corresponde à indenização oriunda de responsabilidade civil, deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. Bom,
STJ ainda entende que os alimentos eles podem ser alimentos pretéritos, alimentos presentes e alimentos futuros. Os alimentos pretéritos são os alimentos que estão vencidos há mais de 3 meses e que não foram cobrados. Os presentes são os alimentos vencidos aí no período dos últimos 3 meses. E os futuros são os alimentos que ainda não são exigíveis, ou seja, que vão se vencer dentro aí de uma execução de alimentos. São, portanto, os alimentos vincendos, aí dentro da relação processual. Bom, a prisão civil do devedor não pode ser utilizada como mecanismo de coerção para pagamento dos alimentos pretéritos, mas somente como coerção para o pagamento dos alimentos que forem presentes e os futuros. Vejamos a súmula 309 do STJ. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao juizamento da execução, os presentes, e as que se vencerem no curso do processo, futuros. O não pagamento dos alimentos pretéritos enseja o ajuizamento de execução patrimonial. Já o não pagamento dos alimentos presentes e futuros pode ensejar a prisão civil ou execução patrimonial, dependendo aí da escolha do alimentando ou do responsável pelo alimentando que ingressar com essa ação. Mas tratando de alimentos pretéritos, a cobrança obrigatoriamente deverá ser feita por meio de execução patrimonial, ok? Nesse sentido, é o que diz o Código de Processo Civil. Artigo 528, parágrafo 7º. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A doutrina e a jurisprudência ainda trazem mais 2 espécies de alimentos. Vejamos. Os provisórios, que são os alimentos fixados liminarmente, tendo natureza antecipatória, e os definitivos, que são os alimentos fixados por sentença proferida em ação de alimentos ou em alguma outra ação que contenha pedido de alimentos. Nos alimentos provisórios, o juiz, ao analisar as provas do processo, já presume que o réu é o responsável pelo pagamento dos alimentos, mesmo no início da ação, e já fixa os alimentos provisórios. Os alimentos provisórios devem ser fixados de ofício pelo juiz, e o juiz somente não fixará de ofício os alimentos provisórios se a parte autora disser que não precisa deles. Já os definitivos, nós temos, por exemplo, a ação de investigação de paternidade, o divórcio, nós temos aí na separação. Os alimentos definitivos são fixados para se manterem enquanto a situação fática que os ensejou perdurar, tá? Se houver uma posterior modificação na necessidade de quem recebe ou na possibilidade de quem presta, é possível sim modificar os alimentos definitivos por meio da ação de revisão de alimentos. Por exemplo, João é pai de Pedro. E quando o juiz fixou os alimentos, João recebia só um salário mínimo. Mas depois de uns anos, João passou a receber R$10.000 de salário. Nesse caso, a capacidade financeira de João aumentou. Então, por essa razão, Pedro pode entrar com uma ação de revisão de alimentos e pedir para que o valor de seus alimentos aumente, em razão da melhora na capacidade financeira de João. O contrário também pode acontecer. Por exemplo, João ficar desempregado e a sua capacidade financeira reduzir.
e ele entrar com uma ação de revisão para reduzir o valor da pensão alimentícia, tá? Bom, nós já entendemos aí o Instituto da Filiação, o dever de alimentos e agora vamos passar ao estudo de outro campo extremamente importante para o direito civil, a tutela e a curatela. Vejamos. A tutela e a curatela constituem institutos de direito assistencial para a defesa dos interesses dos incapazes, visando a realização de atos civis em seu nome. A diferença substancial entre as duas figuras é que a tutela resguarda os interesses de menores não emancipados, não sujeitos ao poder familiar com o intuito de protegê-los, ou seja, de menores que, por exemplo, não tenham mais seus pais vivos. Diferentemente, a curatela é categoria assistencial para a defesa dos interesses de maiores que são incapazes, que forem devidamente interditados. De acordo com o Código Civil, a tutela é a colocação de um menor órfão em uma família substituta. O Código Civil parte da premissa de que a tutela e a curatela são institutos protetivos de um incapaz, todavia atuando em campos distintos. Observe que a curatela ela é cabível sempre que alguém com maior de 18 sofre de alguma incapacidade. A tutela, por seu turno, é um substituto do poder familiar, pois ela só abrange o menor órfão de pai e de mãe, ou que teve pai e mãe destituídos do poder familiar, sendo, portanto, inserido em uma família substituta. Vejamos o que diz o Código Civil. Artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela, com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes, e em caso de os pais decaírem do poder familiar. Vale a lembrança que família substituta não mais se confunde com família natural ou ampliada. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins de proteção da criança e adolescente, podem ser 3 os tipos de família. A família natural, que é aquela família de nascimento da criança. A família ampliada ou estendida, que é a família formada pelos parentes que não sejam o pai e a mãe do menor, mas que com ele mantenham um vínculo, incluindo os parentes por afinidade. E a família substituta, que é a família em que a criança é inserida por meio da guarda, tutela ou adoção. Por isso, se o pai e a mãe do menor vêm a óbito, o menor será colocado em família substituta, através de uma tutela. Mas veja que essa medida só é utilizada se ambos os pais falecerem. Isso porque, se um dos pais apenas vem a falecer, e o outro, no caso, ele vem e assume integralmente o poder familiar. É sempre bom lembrar que a separação, o divórcio e a dissolução da união estável não afetam o exercício do poder familiar. Isso porque, mesmo depois da dissolução do vínculo, os pais continuam responsáveis pelos seus filhos. Vejamos agora algumas espécies de tutela. Nós temos aí a tutela documental, a tutela testamentária, a tutela legítima e a tutela dativa. A tutela será documental quando o pai e a mãe, através de um documento autêntico, conjuntamente nomeiam um tutor. A tutela vai ser testamentária quando for feita lá no testamento, que poderá ser tanto público quanto privado. Agora, se não houver indicação, nem em documento autenticado, tampouco em testamento, o Código Civil atribui a tutela a um rol de legitimados. É o caso da tutela legítima. Vejamos aí quem são os legitimados pelo Código Civil. Artigo 1731.
Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por essa ordem, os ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto, aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau os mais velhos. Aos mais moços, em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Aqui se tem uma clara manifestação da doutrina da proteção integral, porque o Código Civil estabelece que o rol ele não é preferencial, cabendo ao juiz determinar quem é o tutor mais apto. Por último, nós temos aí a tutela dativa, que ocorre no caso de inexistência de um parente consanguíneo ou de, em existindo, nenhum deles for idôneo para o cargo, ou seja, nenhum deles for uma pessoa de confiança. Uma situação que o juiz nomeará um terceiro de sua confiança para isso. Em se tratando de irmãos, deverá o juiz dar um só tutor para ambos, com a finalidade de preservar a família natural, tá? Bom, nós vimos até agora o que é a tutela, quem são os tutelados e quem pode exercer essa tutela. Mas será que qualquer pessoa pode exercer a tutela? A resposta é não. O artigo 1735 traz uma lista de quem não pode exercer a tutela. Vejamos. Artigo 1735. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela caso exerçam aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens, aqueles que no momento de lhe ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigação para com o menor ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor. Os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. 4. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou os costumes tenham ou não cumprido pena. 5. As pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores. E 6. Aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Em resumo, podemos perceber que qualquer pessoa que possa trazer algum risco ao menor, à sua integridade física, moral e psicológica, não poderá exercer a tutela. Eu não posso ter sido condenado por crime, ser inimigo do menor, ter um mau procedimento comprovado, não posso ser uma pessoa ou ter um parente aqui em minha família que tenha aí uma ação judicial contra o menor. Entendidos? Mas, e então, será que eu sou sempre obrigado a aceitar ser tutora de um menor? Se eu for nomeada como tutora, eu tenho a obrigação de aceitar? A resposta é que nem sempre. O artigo 1736 traz aquelas pessoas que podem rejeitar a tutela. São elas: mulheres casadas maiores de 60 anos, aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, os impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela, e aqueles que já exercerem a tutela ou curatela, e os militares em serviço. Além disso, quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim em condições de exercê-la. Além disso, é preciso entender que existem casos em que o menor terá direito de ser ouvido e será imprescindível o seu consentimento. O artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente estabelece que, para a colocação do adolescente
que é menor com mais de 12 anos, em família substituta, será imprescindível o seu consentimento. Já com relação ao menor de 12 anos, que é a criança, não se exige o consentimento, mas sempre que possível essa criança deve ser ouvida e a sua opinião deverá ser tomada em conta pelo juiz, apesar de não ser vinculativa, ok? Bom, é dever do tutor quanto à pessoa do menor dar educação, defendê-lo e alimentá-lo. Claro que dentro das suas condições, ou seja, é dever do tutor adimplir com os demais deveres que normalmente caberiam aos pais. Incumbe ao tutor ainda, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito do tutelado, sempre prezando pelo zelo e a boa-fé. Agora, será que o tutor ofere alguma vantagem? Será que ele será remunerado? A resposta é depende. O tutor ele terá remuneração proporcional ao valor dos bens administrados. Agora, se o menor não tiver patrimônio ou se esse for ínfimo, for muito pouco, o tutor não terá direito a qualquer remuneração. E se o tutor for irresponsável com suas atribuições? Ou se ele causar prejuízo ao menor? Tem alguma punição? Bom, o tutor ele vai responder civilmente por danos causados à pessoa ou ao patrimônio do tutelado. Essa responsabilidade do tutor será subjetiva, ou seja, o tutor só responde se provada a sua culpa, se provado que ele tinha a intenção de prejudicar aquele menor. Além disso, o tutor ele tem obrigação de prestar contas a cada 2 anos ou quando deixar de ser tutor do menor. Ou ainda nos casos em que o juiz exigir, tá? Além dessa prestação de contas periódica, que acontece de 2 em 2 anos, e quando encerrar sua obrigação de tutor, os tutores ainda devem apresentar um balanço anual das contas ao juiz. Esse balanço anual é algo mais simples que a prestação de contas. É como se fosse uma prestação de contas, só que resumida. E essa ação de prestação de contas poderá ser promovida a qualquer tempo pelo Ministério Público ou pelo interessado, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para você sobre o direito de família. Claro que nós conseguimos estudar aqui os principais tópicos, mas o estudo do tema é muito mais amplo e envolve aí inúmeros artigos de lei, seja do Código Civil, Constituição Federal, como em tantos outros dispositivos, livros, jurisprudências, tá? Então fica aí o recado. É extremamente importante que vocês continuem os seus estudos e se aprofundem cada vez mais. Novamente, eu me coloco à disposição de vocês, tanto pelo canal de comunicação aqui do Instituto Federal, como pela minha rede social e e-mail, tá? Foi um imenso prazer estar aqui com vocês nessas aulas. Um grande abraço e até a próxima!